Boa tarde a todos. Estamos em mais um Aprendicast no terceiro episódio. Eu me chamo Bianca, eu sou aprendiz da Danfos e estudo aqui no Senac, faço curso de aprendizagem e sou formada e estou cursando gestão empresarial. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou aprendiz aqui do Senac, da turma D23. Eu estou cursando na ETEC, design gráfico, eu trabalho na Marisa. E hoje a gente está aqui com uma das nossas professoras dos cursos de gestão, a professora Amanda. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá. E estamos aqui junto também com a turma dela. Minha pequena grande turma. E mais a nossa turma também. E também estamos aqui com mais uma participação especial, o André, Nosso cameraman e trabalhador. Bom, vamos para a primeira pergunta. O nosso tema é recursos e programas de apoio aos colaboradores. E a pergunta que eu tenho para você é: o que você acha sobre os programas de saúde física e mental e quais as mudanças e benefícios ela pode trazer para dentro de uma empresa? Primeiro eu queria agradecer, o convite para estar aqui falando com vocês. E esses programas, eles são fundamentais, E eu até arrisco a dizer que não é nem só para a empresa, acho que a sociedade toda ganha, Porque se a gente tem um colaborador que se sente cuidado, valorizado, reconhecido na empresa, ele sai dali também um cidadão melhor, Então ele chega em casa melhor, ele vai estar melhor com a sua família, ele vai estar melhor nos grupos que ele participa. Então, é fundamental essa atenção e esse olhar que a empresa traz para os seus colaboradores, até porque eu acho que a maior parte de nós passa a maior parte dos nossos dias dentro de uma empresa, trabalhando. Se não for a maior parte do tempo em vida, Então, é importante que esse local onde a gente esteja, seja um local que se preocupe não só com a produção, em atingir bons resultados, mas também com a qualidade dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, E tem resultados aí, tem pesquisas que mostram, o quanto mais as empresas investem nesses programas, elas melhoram resultados, elas se tornam empresas mais atraentes, todo mundo quer trabalhar, elas diminuem o turnover, Então, vários problemas que o RH enfrenta, eles podem ser diminuídos ou minimizados com programas que tenham como objetivo não só a saúde física, isso também eu acho que é bacana. Acho que a gente teve uma mudança, assim, importante com relação ao conceito de saúde, Então, antes a gente entendia a saúde só como uma esfera física, Faz exercício físico, já está tudo bem, Põe uma prática de ginástica laboral, está tudo bem. E a gente tem ampliado esse conceito e as empresas entenderam isso. E aí agora a gente não vê só um cuidado com a saúde física, que também é importante, mas com as outras dimensões, Que é a saúde emocional, a social, a mental, a espiritual. E hoje é algo que é muito debatido, pois antigamente nas empresas não costumava se preocupar muito com a saúde mental do colaborador, como que estava ali o ambiente que ele trabalha e tudo mais. E é algo assim muito importante, justamente para aumentar a produtividade dentro da empresa. Sim, sim. A gente tinha alguns lampejos, algumas vislumbres de saúde, de cuidado, mas como a gente, assim, eu já falei, era muito voltado para a saúde física, Então, põe todo mundo para fazer uma ginástica laboral, faz um programa legal de alimentação, mas pouco se falava e ainda em algumas empresas, em alguns locais, saúde mental ainda é um tabu, Mas, graças aos estudos, e as mudanças mesmo de comportamento, eu acho que isso tem ficado um pouco menos na sombra e tem ficado um pouco mais presente e é super importante, Porque nós somos, assim, quando a gente fala de qualidade de vida, não dá para falar de apenas uma dimensão. A gente tem todas as dimensões, A física, emocional, a social, inclusive, a espiritual. Então, é importante que a empresa tenha esse olhar, e contemple essas 4 dimensões ou dentro da empresa ou quando ela olha para o seu colaborador, Ainda bem que tem, porque meio que a saúde mental, ela acaba de maneira direta e indireta influenciando na física. Exatamente, então, exatamente. É sempre bom ter atenção. Tem estudos que mostram a relação muito próxima, da saúde mental com a saúde física.
A senhora pode comer se a senhora quiser, tá bom? A senhora veio de muito longe mesmo, uma viagem de horas, e a senhora está faminta, né, da sala do lado. A segunda pergunta que eu queria fazer para a senhora é: o que a senhora acha das palestras específicas para gestores? Por exemplo, de como lidar com funcionários que tenham problemas com drogas. Eu acho super importante, né? Até porque muitas vezes é essa liderança que vai ter essa percepção, que vai identificar, né? Eu já vi alguns programas que a liderança teve um papel super importante, né? De identificar aquele funcionário, né? Porque quando a gente tem uma questão relacionada a essa questão do abuso, né? De alguma substância, seja droga, lícitas ou ilícitas, existem alguns comportamentos, né? Que ajudam nessa identificação. E muitas vezes quem está mais próximo, né, que consegue ter esse geral, é a liderança, que consegue identificar ali aquele funcionário, por exemplo, né, ele está chegando atrasado, ele está toda hora saindo do ambiente de trabalho dele, ele está com um comportamento mais alterado. Então é ele que muitas vezes está ali no dia a dia e consegue ter essa proximidade e conseguir identificar, né? Mas não basta só identificar, a gente precisa pensar o que vai fazer, como agir diante de uma situação dessa. E aí, acho super importante que as lideranças sejam capacitadas, até porque as lideranças não são só profissionais de recursos humanos, né? Então, às vezes você está com uma liderança da área da logística, da área da financeira, que muitas vezes no escopo do curso não tem isso. Como eu lido com situações como essa? A gente não é preparado. Então é super importante, eu acho que não só das lideranças, mas eu acho que de repente capacitar as pessoas, né, falar sobre o tema, desmistificar um pouco esse tema, né, com os funcionários, com todo mundo, mas eu acho que para a liderança trabalhar esse olhar de estar mais próximo, de conseguir identificar e diante dessa identificação, quais os passos, né, como é que eu trato dessa questão, que é uma questão delicada, né? Não é uma questão de saúde, não é desvio de caráter, né? Como muita gente falava ou ainda fala, mas é uma questão de saúde que, como questão de saúde, precisa de cuidados, né? Então, acho fundamental não só levar essa discussão para todos ali, né, a todas as pessoas que trabalham, para os funcionários, mas para as lideranças de forma especial, porque eu acho que é eles que vão ajudar muitas vezes na identificação dessas situações, porque eles que têm muitas vezes um olhar mais ampliado, né? Eles estão ali muitas vezes controlando o ponto, controlando as saídas, estão mais próximos, né? Então acho que é super importante. Eu também acho isso muito importante, porque às vezes o funcionário é bom naquilo que ele faz, ele é uma pessoa de caráter, mas acaba passando por situações que levam a descontar em vícios, em drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E isso, principalmente situações traumáticas. Sim. Isso acaba vindo de algum problema que está acontecendo com a pessoa. Então, é muito importante mesmo. E isso tem um impacto, né? Então, tem um impacto para aquela pessoa, tem um impacto no trabalho que ela vai entregar, né? Que ela não vai entregar com a mesma qualidade, tem um impacto para a família dessa pessoa. Então, assim, é um problema de saúde, né? Não é um problema, e como problema de saúde precisa ser enfrentado, precisa ser cuidado, né? E a empresa tem essa corresponsabilidade, né, ali junto. Sim. E a próxima pergunta é: o que você acha que nas empresas deveria ter, se nas empresas deveriam ter assim um espaço de relaxamento, de lazer, e como que isso pode acabar ajudando o funcionário a se manter mais saudável, com a mente mais tranquila? Acho super válido, né? Quem não quer ter espaços assim, tá no espaço agradável, organizado, acho super válido, né? Acho que as empresas têm sido muito criativas, algumas empresas na criação desses lugares, mas eu acho que não é só uma questão de lugares, né? A gente precisa também trabalhar com as pessoas desses lugares, né? Uma vez eu assisti um consultor e eu nunca mais me esqueci de uma das falas dele, que ele fala: tem muito lugar todo colorido, cheio de gente cinza. Né? Então não é só a gente ter um espaço lá, o redário, super bacana, né? Acho super válido, acho importante. Tem estudos que mostram, né, que quando mais você trabalha, assim, você estando num lugar, num ambiente organizado, limpo, isso acaba gerando resultados positivos, né? Isso favorece
Mas eu acho que não é só isso, né? A empresa precisa investir em espaços, numa estrutura bacana, mas ela também precisa trabalhar isso com os seus funcionários no dia a dia, né? Então não adianta você ter paredes lindas, rosas, amarelas, redares, mas os colegas não se falam, não se olham, sabe? Aquela comunicação dura, né? E acho um ponto importante também, assim, a gente fala muito desse cuidado quando a gente já está dentro da empresa, né? Mas eu acho que a empresa precisa pensar nisso até no processo seletivo, sabe? Assim, não é só, eu vou fazer para quando o funcionário estiver aqui dentro, né? Aí eu vou pensar no ambiente, mas como é que eu faço o processo seletivo para a pessoa que está entrando? Ali já é um primeiro momento, né? É um primeiro contato que aquele candidato está tendo com a empresa. Será que eu tenho esse mesmo cuidado de oferecer um espaço bacana, um espaço acolhedor, ou não? Se der certo, aí quando ele entrar eu faço, né? Então acho que é importante a gente pensar na criação desses espaços, desses lugares, e mais do que isso, né, desse contexto em todas as etapas, né, em todos os processos de recursos humanos dentro de uma empresa. Sim, muito importante fazer esse acolhimento, porque, igual você falou, não basta só um lugar bonito, as pessoas têm que ter esse acolhimento, essa empatia com o próximo, fazer o ambiente organizacional se tornar um lugar leve, para que todo mundo consiga trabalhar e estar bem ali. Sim, se sentir, né, confortável, né? Mesmo sabendo que vão ter momentos de desconforto, não tem jeito, né, gente? Não tem trabalho ideal, né? Assim, a gente vai ter todo dia 100% feliz, não é isso. Mas a gente precisa, pelo menos, criar, né, acho que mecanismos que ajudem, que não, pelo menos não pese mais na vida do outro, né? Que o trabalho não seja mais um peso. Né, que o trabalho seja trabalho, ponto, né? Ele não seja mais um peso na vida das pessoas. A gente já carrega tanto peso no nosso dia a dia, tantos desafios. Eu acho que o trabalho não precisa ser mais um peso, né? Sim, ainda mais porque a maioria das vezes as pessoas estão mais tempo no serviço do que com a própria família. Sim. Então tem que ser um ambiente leve e acolhedor para quem está lá. Sim, sim. Então, como é que a senhora acha, mais ou menos, que os colegas de trabalho, eles podem acolher o trabalhador que está passando por esse tipo de problema com as drogas? Acho que a primeira coisa é não julgar, né? Eu sei que é da nossa natureza humana, né, o julgamento, mas fazer esse exercício de não julgar, porque a gente não tá ali, a gente não sabe a história do outro, a gente, né, não tem... E acho que buscar, né, assim, às vezes auxílio, às vezes uma conversa, um diálogo. Acho que por isso que é importante também, né, quando a empresa ela oferece, dentro de todas as coisas que ela oferece, redário e, sei lá, sala de descanso, ela oferecer momentos de diálogos, onde os funcionários possam conversar, momentos de workshops, de palestras, onde esses temas possam ser abordados. Tem uma empresa, eu não vou me lembrar, eu acho que foi a Goodyear, acho que é a Goodyear mesmo, que ela começou a identificar alguns casos, né, aumento de casos, né, de colaboradores afastados, e aí a entrega de atestados, e muitos estavam relacionados com a questão da dependência. Então eles primeiro fizeram uma palestra grande, né, para desmistificar o tema, para que as pessoas se sentissem mais confortáveis e que tivesse um ambiente melhor, de mais confiança, né, porque não é fácil também você dizer que você está doente, né, que você está passando por... Não é fácil você, às vezes a gente não assume nem pra gente, vai assumir para outra pessoa. Então eles fizeram algumas atividades de sensibilização para isso, fizeram um trabalho bacana de capacitação para os gestores, envolveram o trabalho do assistente social, do médico do trabalho, então fizeram um trabalho de parceria, né? E aí criaram rodas de diálogo, e a partir dessas rodas algumas pessoas foram se sentindo mais confortáveis, e aí foram elas mesmas buscando o RH para solicitar ajuda, e aí eles foram costurando um programa que foi muito, eu acho que é a Goodyear, tá? Depois vocês devem achar essa, porque são várias, a gente, né, vai buscando várias situações, mas eu acho que foi a Goodyear que fez um trabalho nesse sentido, que não é um trabalho só, né? É um trabalho em rede. Então ela foi se estruturando em vários setores, com vários profissionais, para conseguir dar essa rede, oferecer essa rede de apoio. E para quem está ali, o colaborador que está ali do lado, e que de repente está observando, né,
eu acho que o primeiro exercício é não julgar, né? Eu acho que o primeiro favor que a gente faz para alguém é não julgar, não colocar mais peso para aquela pessoa, seja nessa situação ou em qualquer outra, né? Já está tão pesado, ainda vou colocar mais peso, julgando, falando, levando isso para terceiros que não vão resolver o problema. Pior ainda né? mais a situação para a pessoa que ela se fecha ainda mais, né? Sim, né? E a próxima pergunta é: como a empresa pode atribuir um ambiente seguro e saudável a respeito do consumo de drogas? Você conhece algum método que possa ser usado para cuidar da saúde mental dos funcionários? Conheço algumas práticas, né, que algumas empresas fazem, e aí são práticas, né, assim, das mais variadas, né, desde, por exemplo, parcerias com psicólogos, né, oferecem serviços de apoio psicológico. Tem empresas que buscam parcerias com clínicas especializadas no caso das pessoas com dependência, tem empresas que têm programas de meditação, plataforma, deixa disponível para o funcionário, né? Ele vai lá, acessa quando ele quiser. Então tem, acho que, várias práticas que as empresas oferecem nesse sentido, né? Mas também acho que tem uma coisa importante da gente falar, que também é o protagonismo do funcionário. A gente também não pode esperar que a empresa vai fazer tudo, né? A gente também tem que ter a nossa parcela ali, né, de corresponsabilidade nesse processo. Não adianta eu querer pelo outro, né? O outro também precisa querer. E aí, ainda nesse sentido da questão da dependência, e por isso que eu falei, eu não sei se acudiram, mas tem uma outra empresa que ela testou uma forma, né? No primeiro momento ela pagava integralmente a assistência para aquele funcionário que estava, né, que tinha ali a questão da dependência. Só que ela começou a perceber que quando ela pagava, ela tinha um programa e ela pagava um programa integralmente, ela começou a perceber que o funcionário às vezes faltava, não ia, e aí ela começou a colocar ali 5%, acho que era 5 ou 10%, para que o funcionário pudesse colaborar. E aí ela sentiu que teve uma mudança, ele se sentiu corresponsável por aquilo também, né? Então, se ele não fosse... Enfim, é meio polêmico, né? Mas, assim, acho que as empresas vão criando métodos, né? E vão experimentando, né? A gente não sabe, a gente estuda, planeja, faz, mas às vezes não funciona. Aí a gente volta, replaneja, faz parte, né? Assim, desse processo. O que é importante é a gente estar atento e fazer alguma coisa. Acho que não dá para não fazer nada, né? A gente precisa pensar o que a gente pode fazer. E sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. E isso vale para as pequenas e para as grandes empresas, né? Eu falo muito para os meus alunos, quando a gente trabalha a parte de benefícios, que às vezes a gente fica esperando que a gente vai trabalhar numa empresa grande e que nessa empresa grande a gente vai ter que conseguir dar um monte de benefícios para os nossos funcionários. E às vezes não dá. A gente vai para uma empresa pequenininha e essa empresa não tem cultura ainda de benefícios, não tem ainda valor mesmo em caixa, mas a gente pode cuidar desse funcionário de um outro jeito, né? Aí haja criatividade, talvez não seja benefícios, mas seja alguns incentivos que a gente pode levar e que faz com que esse funcionário se sinta valorizado, reconhecido, né? Importante, que ele se sinta pertencente àquela empresa. Sim, né? Igual você falou da questão, desde a contratação ao acolhimento que é feito, como que a empresa trata isso. Sim. Então tudo isso já mostra para o funcionário que ele é acolhido ali naquele ambiente, que ele pode se sentir bem, seguro, e contar com o RH ou com a empresa, ou o setor em si. Sim. É todo o processo, né? Sim. Até no desligamento, dá para fazer um desligamento humanizado, né? Nada de humilhações. A senhora conhece alguém que tenha passado por esse tipo de reabilitação na empresa? Pode contar alguma história, se tiver. Tá. Não conheço, assim, recentemente só uma aluna me trouxe para a gente estava inclusive falando sobre benefícios, na verdade não era nem benefício, a gente estava falando sobre demissão e admissão, demissão por justa causa, né? E aí ela trouxe a situação de um